tentar adiantar a gravação, que vai ser pra semana que vem, no caso, sendo que der. E tá tão atrasado que aqui já ainda tem que reagir ao jogo do domingo do Josão, no caso do Vasco e Cruzeiro. Então tá tão atrasado que tem que reagir ao jogo do domingo e reagir o jogo de ontem também aqui. Então vai fazer do react e no final vai ser tudo semana que vem. No caso da semana vocês estão vendo, né? Mas pra mim, no caso, ainda é semana que vem. Mas por agora, bora reagir aqui. Se inscreve aqui, busca dos mil, deixa um likezão aqui. E bora falar desse jogo. Eu acho que tem muito a comentar, que o vídeo dessa partida foi uma bosta, mas isso não é o caso por enquanto, porque não vou comentar sobre isso. Então vamos lá. Acho que a gente tem que fazer o esforço consciente de lembrar que não foi ruim. O Vasco, por mais que o Cruzeiro não esteja bem... Não foi ruim. Foi mal mesmo, mas se alguém falar assim, ó, assim, empatemos 3x3, dá pra ter ganhado, vamos mal. Não. Começamos perdendo. Viremos o jogo. Fiquemos com a menos. Tomemos um empate. Conseguimos sair na frente ainda. Metemos 3x2. Tomemos um empate no finalzinho, infelizmente, tomemos. Mas, cara, nós conseguimos se dar bem com a menos. Se fosse com o Diniz, nós ia ter levado uns 4. Já se duvidar que o cara ia querer recuar, nem querer ir pra cima, mano. Tem no Brasileirão, na verdade, muito longe disso, mas ainda é o Cruzeiro. Começamos, cara, com 3 rodadas, no caso, agora eu tô falando mais pra frente, é meio difícil falar no vídeo de domingo, que no caso é domingo, um jogo de domingo, um vídeo que agora eu tô gravando que é quinta-feira, a gente tem umas mudanças e tal, o Vasco tá 3 jogos sem perder já, desde quando a gente chegou nós não perdemos, mas também, cara, eu acho que ainda tem muito dinheiro e que ainda tá em casa, e o Vasco volta desse jogo na casa deles, triste porque não venceu. A gente tem que parar pra lembrar que tem uma coisa boa. Triste que não venceu, é isso mesmo. Antes a gente saía triste porque nós perdemos. Tinha perdido, era ruim demais, o time entregava um lance, saímos porque um tal entregou, você é triste. Nós saímos tristes antes porque nós perdíamos. Hoje saímos tristes porque não ganhamos. Porque nós empatamos no jogo que dá pra ter levado. Se o Caio Barros não fosse expulso. Aqui, tá ligado? Por mais que sim, dá pra ter ganhado esse jogo e seria meio histórico, meio heróico. Cara, o que que acontece? Segundo jogo de Renato Gaúcho, segunda sua partida. Então a gente ainda tá observando o que que ele tá lendo, o que que ele tá entendendo desse time. E aí é o seguinte, Léo Jardim, Paulo Henrique vai, Saldívia vai, Robert Renan vai, Cuiabano vai, Hugo Moura. É algo que eu tô falando nesse vídeo quarta-feira, é uma coisa que eu vou ter que deixar bem claro aqui. No jogo contra o Cruzeiro, memória minha, assim, do tal, ele foi bem. No jogo, no caso, que eu vou fazer um comentário do jogo de quarta-feira no outro vídeo, deu outra história. Mas no jogo do Cruzeiro, porque eu me lembro, foi bem. O Tietchan tá uma lendinha, não tá aquele lá que fez fez uns jogos bons, 24, 25, aqui não tá no muito time. O Barros, que foi expulso, mas jogou bem, tava sem Thiago Mendes no jogo, tava suspenso. E o ataque... Saldívia. E é o que eu já chamo a sua atenção, porque o Cuesta meio que virou um mistério. O que que acontece? O Cuesta, que já tá treinando com o time, não jogou o último jogo, não foi nem relacionado. Aí hoje ele tinha aparecido na lista de relacionados, mas na hora da escalação ele não tá nem no titular, nem no banco. Eu acho que é o Tizarne que tá fazendo cagada. Tô usando mais o que aconteceu com esse, só Deus sabe. Continuando, Cuiabano titular no lugar de Lucas Piton. E que bom que isso aconteceu, que bom que ele já tem condições e eu acho que ele faz uma muito boa partida. Cuiabano jogou demais, cara. Tanto nesse jogo, tá jogando demais. Nas 3 partidas que ele veio, desde aquela partida até que ele substituiu o Piton, que foi contra o Palmeiras, nas outras duas. Opa, foi. Nas outras duas também, cara. No caso, foi as 2 depois. Jogou bem demais, cara. Tem como negar. É um lateral esquerdo do jeito que o Vasco tá. Um lateral esquerdo que defende, mas consegue atacar. Que eu falei, cara, o Piton, pra mim, se ele jogasse de ponta, ia ser melhor. Que é um cara ligeiro, consegue acertar uns cruzamentos, mas não defende, cara. Acaba que o lateral, ele não serve muito do lateral em si. Mas é isso. Na sequência, tudo fica muito ruim, porque Hugo Moura, Barros e Tietchan. Eu dou até aqui um destaque nesse meio de campo. O Tietchan não tá jogando nada esse ano, eu já falei. O Hugo Moura, que eu me lembro bem, contra o Cruzeiro não jogou até benzinho. O Tietchan não lembro muito. E o Barros também foi bem, mas o Barros foi um anti-herói. 2 gols e uma expulsão. O cara é monstro. É quase que inacreditável você pensar que um time que começou com isso aqui... Mano, tem Rojas que o cara insiste no Hugo Moura. Deixa eu ver aqui quem tá de banco. Não sei se eu vou conseguir enxergar. Volta rapidão. Não vai dar pra enxergar. Mas, cara, tem Rojas de banco. Tem o Watson que dá pra jogar de meia também. Tem uns caras bons de meio campo. E o cara coloca o Hugo Moura. E o Tietchan. É quase que inacreditável você pensar que um time que começou com isso aqui... Mas não vou xingar ainda o Renato, porque nós estamos bem. Ainda. Terminou empatando fora de casa. A sorte que o Renato tá fazendo um Vasco que tem garra. Um Vasco que, diferente do Diniz, que saía de um 2x0 e não conseguia virar. Eu acabava que a culpa caía no Diniz, porque era as cagadas que ele fazia de colocar uns caras nada a ver de titular. Aqui o Renato até coloca os caras nada a ver de titular, mas
o time sempre se volta melhor no segundo tempo com os tapas na cara. Ficando triste pelo empate. Porque sabe quando você vê aqueles highlights antigos do Barcelona, do tic-tac, e aí tinha o Busquets, o Xavi e o Iniesta? É igual isso aqui, só que o contrário. O que tem de qualidade lá, meio que... Isso aqui é assombroso, tá ligado? O Cauã, que disparado é o menos pior e que não à toa faz 2 gols hoje, ele vive um 2026 terrível. Eu já ia soltar um 2016. Ele vive um 2026 terrível. Mesmo assim, ele é com sobras o menos pior aqui da galera. Que meio de campo assustador. E na sequência, porque ainda não terminou o time, Nuno Moreira, 17, o português segue mantido como titular. Vamos ver até quando? Não... Depois, agora não tinha partida, ele meteu um gol. Talvez fique mais um tempo ainda, então dá pra esperar. Tá acontecendo. É foda do Vasco porque é claro que a gente sabe que de um ano pro outro não zeram todos os problemas. Mas tem jogadores, tipo o Nuno, que não era problema, e do nada virou. A gente troca a temporada, ele finalmente conseguiu férias, descansou, e ele que não tinha tempo para descansar na última temporada porque ligou a Europa na brasileira, agora quando ele descansa, ele tá visivelmente pior. O maluco nasceu para trabalhar na 6x1 Na 6x8. e não descansar nunca, ele rende mais, tá ligado? É um caso meio esquisito. Andrés Gomes, na ausência de Thiago Mendes, porque se eu falei que aquele meio de campo do Vasco é pavoroso, é porque principalmente não tem o Thiago Mendes, que briga... O Mendes tá jogando demais, cara. Não lembro, tipo assim, o ano passado, o nosso meio de campo, me lembro assim, tentando lembrar aqui, era o Coutinho, o Barros, eu acho que o Tietê era, até o Hugo Moura, às vezes. O Thiago Mendes não era muito relacionado no jogo do Diniz. Agora aqui no jogo do Renato Gaúcho, eu sempre que tá relacionado, até o capítulo tudo e tal, sabe ordenar o time e faz muito bem. E nessa partida, com ele não tão titular, quem ganhou a titularidade, quem que virou o capitão? Hoje, O Hugo Moura. Por quê? Não sei. Justamente o Andrés Gomes para ver quem deles dois é o verdadeiro melhor jogador do time. E pouco importa essa briga, importa que ela exista, porque mostra que tem pelo menos dois performando bem. Hoje a gente não tem o Thiago Mendes, então o melhor com folga, eu acho que é o Andrés Gomes em campo. Você não vai falar do Hugo Moura, capitão, Josão? E, pelo menos assim, o melhor de quem mais pode normalmente entregar para o Vasco. Não que exatamente foi o melhor em campo. Mas, para fechar, DVD. E aqui é curioso porque já é o segundo jogo do Renato. É claro que na mesma hora que a gente pode usar a palavra já, a gente pode... Pô, ainda é o segundo. Então cabe as duas palavras. Dito isso, 2 jogos, DVD é o atacante titular. Brenner e Spinelli, atacantes de ofício que foram contratados esse ano. Os dois no banco. Cara, não sei. Literalmente não sei, porque nessa última partida aqui do Cruzeiro, no caso nós estamos comentando aqui, o Brenner guarda um gol decisivo, ao que pega o desvio, tudo e tal. Pra mim, o Brenner e o Spinelli, é óbvio que vai pegar muito mal falar isso. Eu já xinguei ele muito, os dois não montam essa temporada, o maior que mal começou. Mas são 2 caras bons que estão numa maré do azar do caramba. Eu quero pensar nisso. O Spinelli na última partida meteu um gol contra o Fluminense, que foi um empate, que depois já era virado com o gol do Thiago Mendes. Então, cara, é nessas que nós vamos, sem piada nenhuma. Hoje, pelo menos, o Brenner vai fazer um gol. Mas antes disso acontecer, o que a gente tem aqui, esse meio de campo? E do lado do Cruzeiro, é importante que se fale que é um Cruzeiro que estava meio que bichado. Meio não, né? Não tinha o Caio Jorge, portanto... Tá explicado que o jogo parecia mais de... Sem Caio Jorge, Cássio, Romero, Bruno Rodrigues. Trauma no pé, o Cássio vai perder o resto da temporada, aparentemente. Não tem Romero, não tem Bruno Rodrigues, não tem Sinisterra e nem Marquinhos, ou seja, não tem uma pá de gente. Então, assim, era esperável que fosse ser um pouco mais acessível, um pouco mais fácil pro Vasco. E aí, como é que começa com o gol dos caras? Ah, mas era esperado um bagulho. Pouco importa, né? O Christian começa fazendo um gol de um lance esquisitíssimo que o excelentíssimo meio de campo do Vasco. É curioso como, tipo assim... Nenhum dos 3 que estavam hoje no meio do Vasco, eles são conhecidos por construírem. Eu acho que os 3 têm mais marcação do que qualquer outra Tem mais desarme, né? coisa. Se bem que o Tietchan, essa altura do campeonato, eu nem sei qual que é a dele mais. Se pá que ele não consegue nem marcar, nem construir. Mas enfim, os 3 de marcação, ninguém marca o... É que nem o Bale já, que não virá jogador de golfe já. Matheus Pereira, que cruza sozinho para uma desatenção muito grande na zaga do Vasco, que é um baita no cabeceio para dentro da área, o gol acontece. Muito vacilo, mano. Eu falo o seguinte, eu vou falar isso também no próximo jogo, então se você estiver vendo esse vídeo depois de ter visto outros, vamos ver que eu vou puxar essa fala. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. Isso é bom. É óbvio que é bom virar um jogo. No último jogo eu gritei pra um caralho quando o Vasco virou em cima do Fluminense. Beleza, mas passando agora a adrenalina e pensando assim, até quando? A gente vai ser o time da virada.
Até quando? A gente vai sair de um jogo de 1-0 para virar para 2. Em outro jogo, sempre 1-0, quase virar, mas o juiz atrapalha tudo. Em outro jogo, de 2-0, virar para 3-2. É óbvio que eu quero que ganhe. De virada é mais gostoso, mas, cara, precisa sofrer tanto assim? Fazer um primeiro tempo, sei lá, horrível. No segundo tempo, voltar com tudo e no final virar. É óbvio que é bom, cara, ter a emoção, mas não dá aquela confiança. É óbvio que é bom ganhar de virada. Eu gosto muito, cara. Ainda mais em cima do Série C, que nem foi no último jogo. Mas tem que pensar no seguinte: vai chegar um ponto que não vai dar pra virar mais. Vai chegar um ponto que não vai dar pra meter umas 5 viradas consecutivas e, ó, somos o líder do campeonato, por exemplo. Não tem como, cara. É difícil. Cada jogo, talvez, se continuar assim, vai manter o próximo jogo. Primeiro tempo acaba, 3-0. Cada vez fica mais difícil. Se pensar que vai virar o segundo tempo toda vez, é uma forma de ilusão, querendo ou não. Eu gosto de jogo que o Vasco vira, pode ter certeza disso. Não tô querendo comentar que eu tô dizer que somos o time da virada, viramos mais uma. Só que até quando? Não, em vez de ser o time da virada, como vão ser o time que abre o placar, amplia e acaba o jogo ganhando um 2-0. Isso é a minha dúvida, beleza? Não tô querendo xingar nem nada. Comemorei muito ontem aquela virada, gritei até os caramba, mas quase tive uns 3 infartos. Se comemora aqui o Christian, parabéns pra ele, legal, da hora. Dito isso, a marcação do Vasco aqui é uma beleza, né? Puro. A gente tem um Paulo Henrique que tá meio que fora de posição e o Nuno tentando voltar, mas também não conseguindo. Eu acho que os zagueiros até estavam tudo em ordem aqui e tal, mas entre eles dois, tinha 2 e nenhum servia pra nenhum. O Vasco toma um gol logo no começo. É assim, de uma desatenção, a liberdade lá pro Matheus Pereira, tem muita coisa errada. Até é difícil apontar de quem principalmente é a culpa, porque são mais de um, então é mais complicado. Na sequência, a gente quase tem o Cuiabano indo do céu ao inferno. O Cuiabano termina o último jogo, entrando no segundo tempo, fazendo o gol da vitória, e hoje, quase que pisando em cima da linha, ele quase que faz um pênalti. O juiz, eu não lembro se marcou a falta ou não, mas o meu ponto aqui é que por muito pouco... Ele marcou a falta, esse pá, cara. Eu acho que ele marcou, só que daí os caras ficam reclamando. E esse juiz, o que ele entrega... mano, é o pior juiz que existe. Todo respeito à pessoa. Mas como juiz, mano, é o pior tipo de juiz que existe. Que não é o juiz que rouba por um lado ou rouba pro outro e pronto. Só rouba pro lado e deixa isso na cara, dependendo da vez. Não. Esse é o tipo do juiz que não vai roubar pra um lado ou pro outro. Esse juiz meio que roubava pros dois lados. Então quer dizer que ele não roubava. Ele só errava toda hora. Ele só não conseguia exercer o papel dele direito. Essa é a real. Um pênalti no começo do jogo, ele que tinha ido tão bem, e já seria 2-0 e talvez o jogo tivesse ido para completamente outro caminho. Último jogo nós veremos um 2-0 pro 3-2, então não duvido mais nada. Mas ficou no quase. E depois o que acontece é o Andrés Gomes aparecer numa finalização que não dá para ter certeza se ele tentou ou não. Eu começo a achar que ele tentou, mas eu também não tenho tanta certeza. Ele coloca uma bola no travessão. Travessão é foda. No travessão. O Vasco quase já empata aqui. E isso aqui era indício, era sinal de um Vasco que melhorava no segundo tempo, com o Andrés Gomes meio que trocando de lugar com o Nuno. O Nuno que não foi bem num lado, nem no outro, mas pelo menos o Andrés Gomes melhorou o time quando ele inverte o lado aqui, leva muito perigo, mas também fica só no quase igual o quase pênalti, pra depois, cara, a gente tem um lance que pra mim só não é mais polêmico, porque ele errou pros dois lados. Então assim, não dá nem pra falar que estão roubando o Vasco, porque na verdade o juiz, cara, não é que ele roubou pros dois lados, ele errou nos dois lados, essa é a real. O juiz só é ruim mesmo, ele erra bastante. O que a gente tem aqui? O Andrés Gomes, ele toca e passa pra fazer uma tabela, e ao meu ver, ele sofre pênalti, porque o zagueiro aqui só vai nele, o empurra ele, sem bola, sem nada, só pô. William, na verdade? É o William, não é? Acho que sim. Só vai nele. Não, ao contrário. E não deu pênalti, o cara sem nada, sem bola, o juiz nem um pênalti deu. Puta. Esquece a bola, é o William. E vai completamente intencionado em parar ele com o corpo, o que meio que configura a falta. Se você não confia aqui na minha palavra, a gente tem aqui, cara, o lance em vídeo. Eu vi esse lance, fiquei louco. Falei, como é que o juiz não vai dar pênalti num lance desse, cara? E aconteceu o contrário, aconteceu o lance pro Cruzeiro. Você quer ver que vai dar pênalti, esse safado? E no final o juiz só era ruim e errou nos dois lados mesmo. E dá pra ver facilmente que ele nem olha pra bola, ele só se direciona em caminho ao Andrés Gomes, o que pra mim é claramente um pênalti, não foi marcado. Como eu tava falando, eu poderia falar aqui que, lá, tá vendo? Começaram a roubar o Vasco e tal, papapá. Só que o árbitro só... O árbitro era muito ruim. Foi mal mesmo, mas era muito ruim. Era muito, mas muito ruim mesmo. Eu considero aqui um pênalti
Mas pra ser justo também, aquele que eu acho que é do Fabrício e o Bruno, que é puxado, eu também Também achei pênalti. Eu também achei. Eu vou ser sincero aqui, cara. É justo pelo justo. A gente reclama do árbitro, mas quando o árbitro vai pra nós, a gente tem que admitir também. Aquele lance também foi pra pênalti. Só que, né, cara, é elas por elas. Ele errou ali, errou aqui, pronto. Nada. Tô zoando, eu acho que daria, apesar de que pra mim isso aqui é muito mais claro, mas lá também talvez fosse pênalti, ele não deu aqui, ele não deu lá, e teve mais um, acho que com o Robert Renan no segundo tempo, que ele também não deu. Ele não fazia a menor ideia do que estava fazendo, o CBF não deveria ter esse tipo de cara. Assim, não deveria ter, é foda, porque, né, o cara não vai errar desse jeito toda vez. Mas, cara, tem que tomar uma afastada, né? A arbitragem dele rebaixado pra Série B. Literalmente, começa a apitar jogo de Série B. hoje é péssima, é péssima. Enfim, aqui o que a gente vai ter na sequência, falando em árbitro fazendo merda, ele literalmente trava um chute do Lucas Silva desviando a bola para mais fora ainda. Aí ele tem que adivinhar que não, pô, a bola já tava indo fora. Eu atrapalhei, é verdade, mas já tá... Porque ele desvia a bola, ele tá na frente do rumo do chute. O cara que acabou de errar uns 2 pênaltis, bom pra caramba, bom demais. Assim, top CBF, mano, respeita. Acontece, tá ligado? Uma vergonha isso aqui, né? E aí você soma o que aconteceu no resto do jogo. Pô, bom demais, que isso? Não, precisa afastar, não, continue aí. Apita o próximo clássico que tiver. Cara, o que a gente vai ter na sequência? O Vasco quase conseguindo seu primeiro gol mais uma vez, mas de novo parando no quase. O Tietê, que pra mim, ele ser titular em pleno 2026, você já sabe o que eu penso? Não são coisas boas. O Tietê quase faz um gol, mas o William, que tinha, pra mim, cometido aquele pênalti, aparece aqui muito bem, evitando meio que quase que em cima da linha, e quase tem sido uma palavra muito usada, e dessa forma termina o primeiro tempo. Em resumo, que a gente vai ter o seguinte, 44 contra 56 de posse de bola, Vasco Cruzeiro. Vasco com um pouco menos, 44 a 56. O Diniz tava certo, tinha que ter mais posse. Não, tô zoando. Calma, Diniz, tá tudo bem. 6 finalizações do Vasco contra 7 do Cruzeiro. E aí a gente tem um Cruzeiro que ganhava o jogo e que finalizava, né, com uma quantidade a mais, com uma só unidade a mais. Só que finalizações no gol mesmo, o Vasco até teve mais. Ficou 2-1 esse primeiro tempo. É um primeiro tempo que assim, o Vasco não jogou bem, até quase o finalzinho dele, onde o time começou a crescer e chegou uma vez na travessão e outra vez com o William impedindo em cima da linha, o time começou a se encaixar ali no ataque. Para no segundo tempo acontecer o quê? A gente começa, e aqui eu destaco o seguinte, o Paulo Henrique, ele vive um ano muito pior do que foi o outro ano. O Paulo Henrique, cara, não voltou do Japão até hoje, cara, eu tô preocupado, se não achar que ele não achou o irmão gêmeo dele lá e pensou bem assim, eu vou ganhar dinheiro com o jogador de qualquer jeito. Vai lá no meu lugar, já que você é parecido, aprende português e vai. E desde que foi para a seleção, ele parece nunca ter voltado. Dito isso, aqui ele meio que acha um lance do nada, ele conduz a bola, ele ganha na velocidade do Lucas Silva, chuta de fora da área, o Matheus Cunha, goleiro, ex-Flamengo, ele cede ali um escanteio que eu não sei se precisava mesmo, mas aqui o mérito do Paulo Henrique, que meio que achou essa jogada sozinho, ninguém tá conseguindo fazer nada, ele carregou e chutou, ganhou o escanteio pra gente. O escanteio foi cobrado curto. Cuiabano, que tinha jogado bem outro jogo, é mais um ponto de atenção, cruza bem na área para o gol de cabeça do Barros. E aqui a gente entrava no assunto Barros de hoje. O Barros, ele... protagonista do jogo, tanto pro mal, tanto pro bem. Assim como o Paulo Henrique, ele vive um 26 bem ruim, bem abaixo. Ano passado ele jogou muito bem, mas se o Paulo Henrique meio que parece ter ficado na seleção, o Cauã parece ter ficado na final da Copa do Brasil. O Cauã parece nunca ter voltado de lá. Dito isso, hoje aparece para fazer um gol com todas essas outras peças aí aparecendo. Próximo jogo. Meio de campo. Paulo Henrique, ainda porque eu acho que não tem um banco bom. E do outro lado, o Cuiabano. No meio de campo, daí, Andrés Barros, Thiago Mendes. E no meio, o Rojas, né, mano? Pelo amor de Deus, não vai usar o Moro de novo. Paulo Henrique, o Cuiabano mais uma vez. Gol dele aqui, muito legal. E aí, na sequência, a gente tem primeiro aqui, né? Vamos ver o gol. O cruzamento do Cuiabano na medida aqui pro Cauã fazer o gol dele. E logo na sequência, a gente tem de novo o Paulo Henrique cruzando uma bola para dentro da área, para de novo o Cauã fazer o gol. Aqui a gente tem uma jogada até que meio bonita, como o Vasco trabalhou e tal, inversão lá para o outro lado do Cauã, a bola é tocada, vai vindo o Paulo Henrique, que decide que vai fazer meio que em cima da hora, cruza de cabeça, tem rebote, Cuiabano é quem pega essa bola de cabeça e faz acontecer o rebote pro Cauã Barros fazer o segundo gol dele e sair comemorando aqui. Cara, tava tudo dando certo pro Cauã. O Cauã que sai de um 25 com muita moral,
entra no 26, jogando essa moral no lixo. Chega um novo técnico, ele vira reserva. Ele sai desse lugar de reserva para fazer 2 gols. E aí, depois de fazer 2 gols, ele vai lá e pisa. Foi pra vermelho. Depois do estresse, tu não tem como nem negar que foi pra vermelho. Não tem como nem querer se clubistar, não foi, não. Foi e foi claro. Mas que eu vou ter que melhorar. Foi mal mesmo, cara. É um cara muito bom, não tem como negar. Mas eu acho que, né, já não é a primeira vez que ele é expulso por fazer um lance desse. Por um lance que cara de sub-16, sub-17 faria. Mas um jogador profissional não pode fazer isso, cara. Na perna, no tornozelo ali do Matheus Pereira, e é expulso logo na sequência. Em menos de, sei lá, 10 minutos, ele fez 2 gols e tomou um vermelho direto. Complicado. Cara, o que pega? É irritantemente parecido esse lance ao que ele mesmo fez no Carioca contra o Flamengo. Não dá pra ficar errando de forma tão burra assim, tá ligado? Se é outro fazendo isso, outro do time, e você não aprende com erro alheio, eu já ficaria incomodado. Nem sendo outro, sendo você 2 vezes, é pior ainda. O cara tá muito bem, viciado em viver, igual eu falei no Instagram. Ele acabou de fazer 2 gols, ele pisa aqui de uma forma idiota. Ele tinha feito isso com o Carrascal contra o Flamengo, ele faz aqui no Matheus Pereira. Tipo assim, nem impediu uma grande jogada, né? Não tem nem propósito, é só risco assumido a troco de nada. Ele não impediu um gol, ele não impediu uma jogada promissora, ele só fez merda. Ele só fez merda. Então, assim, se pudesse um pouco menos merdeiro, vamos estar agradecendo aí. Não acho que é pra pegar o moleque e jogar na fogueira e, meu Deus do céu, não serve mais, pelo menos não por enquanto, tá ligado? Assim, jogar na fogueira eu acho que nunca, né? Mas o ponto aqui é que, cara, não dá pra você ficar fazendo umas cagadas desse nível. Tem coisa que a gente até entende e tem coisa que é só único, exclusivamente burrice. Depois da expulsão, o Vasco vira o jogo como tinha virado contra o Palmeiras, estava tudo muito bem, só que agora passaria a ter um homem a menos. E aí, por causa também disso, o que a gente vai ver acontecendo? Aqui tá o Cauã com cara de bosta e a gente vê as substituições do Renato Gaúcho. Piton para retrancar e o Brenner pro ataque. Brenner pro ataque. É óbvio que depois foi meter o gol. Mas, cara, se fosse assim, colocava um zagueiro, não colocava um atacante. O Brenner do atacante não ia fazer nada o jogo inteiro. Fez um gol depois, top, mas no momento ninguém ia pensar que ele ia fazer gol. Entra Lucas Piton, entra Brenner, que apareceria mais pra frente, segura o nome do Brenner aí. Lembrando, o DVD, que não é atacante, assim, pelo menos não centroavante, tá jogando centroavante, enquanto o centroavante tá no banco. Ele e o Spinelli. Mas ele entra no segundo tempo e quem faz gol é o centroavante do Cruzeiro. É o Chico da Costa, que na verdade desviou lá no outro mano. O Vasco toma um gol, cara. Assim, é o gol mais previsível da história, porque a gente tava com homem a menos e o Cruzeiro é quem tava em casa e o Cruzeiro está pressionado. O Tite tá numa espécie de corda bamba lá e tal, então era natural que o Cruzeiro subisse e tentasse fazer o gol, e é isso que ele faz e consegue. Ele chega no gol dele, chega no gol de empate, só que aí, com tons de tortura, o Vasco vai lá, cara, e consegue fazer outro gol, sair na frente de novo, já com o homem a menos, quando já a gente tinha ficado triste, porque, caramba, tínhamos uma grande oportunidade, mas fomos expulsos, tomamos o gol de empate, e agora isso caiu por água abaixo. Aqui, o Vasco volta a sair na frente, o Brenner faz o gol dele, numa jogada também até curioso, o jeito que eles trabalham a bola lá, ela é recuperada aqui, vai ter uma troca de passe aqui na entrada da área, o JP participando bem, deixadinha ali, chute e desvio, o Vasco voltava a estar na frente, só que teriam todos os acréscimos, os 11 minutos de acréscimo. Foi mal, cara. Ah, mas um Vasco fez uma cera do caramba, não merecia ser 11. E também não devia reclamar, porque tomou o gol em 4 minutos. Beleza, tomou um gol em 4 minutos. Se fosse 5 da acréscimo, vamos virar assim, 5 da acréscimo, o jogo ia ser diferente. Não ia ser 11 da acréscimo. O Vasco não ia se abrir tanto assim para acabar de tomar um gol. O William vão pensar, vamos dar acréscimo, qualquer coisa nós tomar uma, deu um empatar. Quando nós abrimos, tomamos e acabou 3-3. Então, cara, só que esses 11 da acréscimo, mais da metade foi ser aquele mesmo permitiu. Foi ser que esse mesmo juiz permitiu, cara. E aí tava tudo muito bom, muito bem, 3-2, vitória com homem a menos, muito foda.
Gol de empate do Japa. Uma pena, certo? É aquele pra dar raiva. Você comemora o segundo gol ainda mais empolgado do que o primeiro de virada, só que aí você toma o de empate depois. Uma pena, o sentimento é meio de raiva de perdemos uma coisa que tava aqui na mão, tá ligado? Dito isso, é o que eu falei no começo. Talvez seja um papo de fazer um esforço consciente, de parar pra pensar que a gente tá triste por não ter vencido. É um Cruzeiro que vai muito mal no Campeonato Brasileiro, mas ainda é o Cruzeiro, na casa deles, onde a gente não vence desde 2017. A gente tá triste porque não vencemos. Talvez queira dizer algo, talvez, não é certeza. Mas a gente tem que olhar por esse lado também, até porque de bate-pronto só vai vir raiva de demos mole. Enfim, por hoje é só. A gente vai ver os próximos jogos pra ver se isso aqui... E eu acho que isso daqui diz muita coisa, né? Isso daqui diz muita coisa, né, pô? Aqui, ó. Mas isso daqui é para o próximo vídeo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham curtido. E é isso. Valeu, falou e fui!